pequeno bate-papo que nós vamos ter aqui em relação aí a o que nós temos visto, né, em relação aos livros apócrifos, a alguns livros que nós temos pegado, a própria escritura que nós temos do Almeida, e é apenas aí um resumo juntando toda essa história, né, a ideia aí de toda a história. E muito legal para a gente entender por que existem pessoas brancas e pessoas negras. Claro que nós precisamos fazer isso com muita alegria, porque o reino dos céus não vai ser composto de cor. Sabemos que essa questão de cor é fisicamente enquanto nós estamos nesse mundo e para podermos resolver algumas situações que aconteceu com esses povos. E a gente sabe que todas as pessoas que nasceram antes de Noé eram de cor negra, inclusive Adão e Eva. Não existia pessoas de cores claras na época antes do dilúvio, ok? Então, como é que você sabe disso, irmão Edinho? Porque nós, vendo o livro da história do universo, do livro de Noé, nós vemos que, olha que interessante, como que aparece o povo negro, os dois povos negros, tanto o africano, tanto os que se dizem africanos, né, os egípcios e os etíopes, que é o Misraim, Put, Níbia, como também os negros asiáticos, os negros de Sem. Isso foi interessante porque, você veja, se a gente lendo a história de Noé, nós vemos que Noé, quando ele nasce de cor clara. A cor clara não existia. Quando nasce essa cor clara, todos pensam que Noé, aquele bebezinho, ele era um anjo. As pessoas ficam admiradas em ver um bebê daquela cor, porque a cor escura sempre existiu desde Adão e Eva, mas não a cor clara. Vocês podem pesquisar o que eu estou falando aqui. Quando aquele bebê nasce de cor clara, que foi uma cor, primeiro ser humano de cor clara que gera hoje os europeus, que gera hoje o que nós conhecemos como Jafetita, foi Noé. Então Noé era um homem de cor clara, mas casado com uma mulher negra. Veja que para Noé poder ter filhos, sendo ele o único branco na face da terra, por isso também rejeitado na época, muitos rejeitaram Noé por causa disso. Então Noé ele casa com uma negra, e esta negra junto com Noé tem filhos. E nasce então 3 filhos. 2 filhos nascem de cor negra, que foi Sem, que tinha os traços do pai, que era branco, mas Sem era negro com traços do pai, que era mais claro. Enquanto que os negros de descendência de Cã nasce negro com os traços da mãe, que era negra. Está aí então a diferença das 2 cores negras. Uns que eram de Sem, eram negros, mas com os traços do pai, que era branco. Os traços, não os traços. E Cã, que era negro, mas com os traços da mãe, que era negra. E nasce então aí o 3º filho, que era Jafé. Esse Jafé era branco, aonde ele gera ali os caucasianos, o povo de pele branca que vão viver na Europa. Então, a partir desse momento, os descendentes de Jafé criam a sua extensão de povos na Europa, mas tinha também caucasianos de descendência de Jafé, de cor branca, na Ásia, aonde hoje nós conhecemos como Rússia ou União Soviética. Sabemos que a Rússia tem 2 partes, ela é dividida na Rússia ou União Soviética Ocidental ou Rússia e União Soviética Oriental. Sabemos que a União Soviética não existe mais, se deflagrou, então aí em vários países.
e a Rússia ficou predominante. Então, se você pegar o mapa mundi agora, você vai ver que parte da Rússia ela fica no ocidente e parte no oriente. Então, por isso que se diz que existia povo da descendência de Jafé, de cor clara, também na Ásia. E na época de Paulo, quando Paulo vai pregar para as igrejas que estavam na Ásia, é porque já existia bastante hebreus de cor negra pregando na Ásia, na Europa, para o povo de descendência branca, porque os gentios seriam alcançados pelos próprios povos que eram os hebreus. Paulo era um. Então, só para entender, isso aqui é só uma deixa, só uma divisão, vamos dizer assim, um repartindo o pão. Por que nós botamos repartindo o pão? Porque a verdade não vem só do canal dos últimos dias, ela vem de várias pessoas que estão no Salvador Yahushua, que repartem o conhecimento, a sabedoria que o Salvador tem dado para muitas pessoas que estão hoje andando debaixo do seu nome maravilhoso, que se chama Yahushua. Então essa divisão de pão, eu estou aqui, não estou passando tudo, eu estou passando um resumo daquilo que muitos vão começar a estudar também, tem muitas pessoas estudando a fundo, e está trazendo aí maravilhosos informações. Tanto nós estamos sendo coerentes naquilo que nós estamos falando, que todos os irmãos que também estão estudando e pegando a fundo essas informações, os seus comentários têm sido negativados, a fim de que eles não apareçam na parte principal ali embaixo dos nossos vídeos. Você veja, então dá para se ver que realmente os irmãos também estão fazendo um trabalho espetacular e maravilhosíssimo em todas as redes sociais. Então, mais uma vez, só para deixar bem claro, nós vamos fazer um vídeo editado sobre isso. De onde saiu a descendência branca, que é motivo de orgulho também, porque quando Noé nasce branco, todos os veem como um anjo. Olha que lindo, amados. E quem salvou, tá, uma parte desse povo para que hoje tivesse toda essa nação aí, foi Noé. Um branco, um gentil, um filho, o pai de Jafé, tá, de Sem, Cã e Jafé, casada com uma mulher, que obviamente era negra, porque não tinha mulher branca. As mulheres brancas vêm nascer a partir de Jafé. Isso é muito importante para dar aí uma abertura de entendimento às pessoas. Algumas pessoas me perguntam, alguns irmãos também, irmão, Noé era albino? Não, Noé não era albino. Noé era branco, vindo dessa história aí de Noé, ou da história do universo que mostra também a cor de Noé. Agora, os albinos são brancos também, só que os albinos são brancos, mas o que é albino? São negros que, em vez de nascer pela pele escura, nasceram com a pele branca, mas com traços de negros, da descendência da esposa de Noé. Tá? Por que albinos? Porque essa cor branca albina, ela é uma maldição de lepra. É só os irmãos lerem, não vou dar versículo e capítulo, os irmãos procuram na internet, para que ninguém venha ficar dizendo que os irmãos estão seguindo o irmão Edinho, como já estão querendo colocar aí. Me desculpe, mas as pessoas que gostam de mim e vejam meus vídeos, elas não precisam me seguir, porque elas já têm um próprio espírito de ar atuando dentro delas, que compartilha comigo também o pão que elas dividem. Então, vocês podem pesquisar que Geazi, que era o soldado de Eliseu, quando ele cura aquele Naamã com 7 mergulhos no Rio Jordão, então esse Geazi, ele pega ali uma recompensa que é dada por Naamã, quando o próprio Eliseu disse que não era para pegar. Ele vai, corre atrás, pega essa recompensa escondido de Eliseu, e aí então, como maldição, Geazi, que era negro, passa a ficar leproso dos pés até a cabeça, e a maldição maior foi que toda uma geração dele seriam albinos espalhados pelo mundo. E foi o que aconteceu hoje. Hoje você vê muitas pessoas de pele branca, cabelos bem crespos, que vêm dessa descendência dos albinos, que é essa lepra. Não é uma lepra que pega, não é uma lepra em forma de doença, mas é um nome dado a todos os negros que nascem brancos por causa da maldição de Geazi, como vocês podem ver aí. Diferente de Noé. Noé não era albino, Noé era branco mesmo, cabelos lisos, olhos verdes,
Lembrando que olhos azuis tanto pode ter loiros como negros. Você sabe que existe muitos negros de olhos azuis na Ásia, coisa que a Globo não mostra. Tá? Muitos negros mesmo de olhos azuis, e que eram os negros mais bonitos no meio dos outros negros que não tinham olhos azuis. Nós vamos depois estar mostrando-se aí com bastante evidência, legal muito mesmo esse estudo. Então, quem são o povo negros? O povo negros são aqueles que vêm de Cã e Sam. Qual é a diferença? É que os brancos, eles puxam pelo lado de Noé, que era branco, e os jafetitas, né? Os jafetitas, os brancos, puxam por Jafé, que tem os traços todos de Noé e a cor. O povo de Cã puxa pelos traços da mãe, que era negra, e a cor da mãe. E já os asiáticos, os semitas, eles puxam pelo lado do pai na questão de traços e puxa pelo lado da mãe na questão da cor. Então, os semitas são divididos. Eles têm a cor da mãe e têm os traços do pai. Enquanto que o jafetista tem a cor e o traço do pai. E os cananitas, o descendente de Cã, a cor e os traços da mãe. Eu espero que eu possa ter ajudado aos irmãos, aos que estão aí comigo neste dividir o pão. E eu acho que quando você vê esse vídeo, você não vai ler mais a Bíblia conforme você lia antes, porque esta verdade vai ajudar a enxergar com mais exatidão o que as Escrituras, mesmo mexida nos nomes, mas não na história, ela tem muita coisa para passar para nós. Obrigado a todos os irmãos que também têm mandado e-mail, têm mandado mensagem, a Nani, que está aí também sempre fazendo perguntas interessantíssimas. E a partir da pergunta da Nani é que a Roxa me deu aí, me deu aí essa alegria, me deu aí essa prioridade de fazer esse vídeo maravilhoso, mostrando aí por que brancos e por que negros. Um abraço.